pudesse orar com alguém, se você está perto de alguém, depois dessa linda canção, desse belo momento, eu gostaria de convidar você a orar com alguém que está ao seu lado nesse instante. Se a sua saúde permitir, quero lhe fazer um outro convite. Se essa oração pudesse ser de joelhos, se você pudesse orar de joelhos com alguém ao seu lado, seria muito bom. Se não puder, por qualquer motivo, fique à vontade. É uma sugestão nossa, ao som desses lindos instrumentos. Ore ao Senhor nesse instante, ore com alguém, adore ao Senhor. Vamos entrar em oração em sua presença. Vamos fazer assim. Querido Deus, nesta noite nós estamos reunidos mais uma vez no início desta nova semana para iniciarmos este novo ciclo de vida junto dos nossos irmãos e fazendo aquilo que alegra muito o nosso coração, que é junto da comunidade cristã te prestar o louvor que é digno, porque só o Senhor é merecedor da nossa adoração. Seja fisicamente ou interiormente, nós estamos prostrados diante do Senhor nesta noite. Nos encurvamos diante de Ti, nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo com este gesto quem nós somos e reconhecendo com este gesto quem é o Senhor. Não há ninguém nesta terra que devamos nos ajoelhar. Não há autoridade humana, espiritual, política que merece receber o dobrar do nosso joelho, o inclinar da nossa cabeça. A orientação que tenho de Tua santa palavra, que esta posição, ela só se deve ao Senhor. Só ao Senhor nós daremos culto, só ao Senhor nós vamos adorar. E nós nos humilhamos nesta noite de joelhos para Te agradecer por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor imensurável, insondável, incalculável. Obrigado porque várias vezes esta semana que passou nós recebemos uma outra oportunidade de recomeçar, de viver, de servir, de estar à Sua presença. Obrigado porque o sacrifício de Teu Filho Jesus na cruz do Calvário nos tem garantido a vida, nos tem garantido a Tua presença. Obrigado porque Teu Filho foi assunto aos céus, mas derramou sobre a Tua igreja o poder regenerador do Teu Santo Espírito, que é o penhor da nossa salvação, o consolo da nossa vida. E por causa dele
nós estamos aqui nesta noite para te adorar, para te bendizer, para interceder, para nos rever, para ouvir a tua palavra, mas sobretudo para te adorar. Ó Espírito Santo de Deus, nessa noite, nós reconhecemos diante de tua presença que é impossível te surpreender, mas nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha nos surpreender com a visitação da tua presença, com a manifestação da tua presença. Cremos por promessa tua que tu estás aqui, porque há mais de 2 ou 3 reunidos em teu nome. O que te pedimos é que o Senhor se faça percebido nesta noite, através das nossas emoções, da nossa razão, da nossa capacidade de pensar, de cantar, de orar, de abraçar. Pai querido, como é bom cultuar ao Senhor junto do teu povo, porque nós percebemos que isso não é algo meramente humano, mas há um poder sobrenatural sobre a nossa vida que nós pouco conhecemos. Deveríamos tanto conhecer, mas te agradecemos, porque o teu Espírito nos traz aqui nesta noite. Bendito seja o teu nome, o Deus de toda paz, de toda justiça. Que o reino do Senhor se manifeste neste lugar, nesta noite. E eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gostaria que você, ao levantar, pudesse dar agora então um abraço em alguém. Nesse instante, você pode fazer isso, dar um abraço a alguém, cumprimentar, dar uma boa noite. Fui dar um abraço da minha mãe, ela estava muito gripada, não pôde vir hoje, e agora que eu pude pessoalmente poder abraçar essa grande mulher de Deus. Parabéns a todas as mamães que estiveram pela manhã. Tivemos um culto onde, cultuando ao Senhor, homenageamos as nossas mamães, queridas mamães. Se você por acaso esteve com seu filho, com a sua família, aproveitando o dia, não esteve hoje à noite, quero registrar também a minha gratidão por sua vida. Vamos ler a palavra de Deus, queridos, em Judas, verso 24, verso 25. Eu gosto muito desse texto, e acredito que temos 2 slides, não é isso, João? Eu queria que você pudesse ler bem forte, bem bonito, assim como você canta aquela música que você gosta, aquele hino do cantor cristão, aquele cântico contemporâneo que você, às vezes, abre assim, sabe, o pulmão, abre a boca, não tem como abrir o pulmão, né? Você solta assim o ar do seu pulmão, e você canta bem forte. Vamos ler a palavra de Deus, que esse texto é muito forte, muito bonito. Vamos todos juntos? Aquele Amém. Você pode voltar ao outro slide, João? Esse texto é um texto que nos salva, viu, irmãos? Esse texto é um texto, sim, salvador. Ele é messiânico. Aquele que é poderoso para nos impedir de cair, para apresentá-los ou apresentar-nos diante de sua glória sem mácula, com grande alegria. Irmãos, nós vamos chegar no céu por causa de Jesus, do início ao fim. Se tem alguém que acha que vai chegar no céu batendo no peito porque conquistou, porque conseguiu, não conhece esse texto. Esse texto está dizendo que a glória de ser apresentado sem mácula, com grande alegria perante Deus, é de Jesus Cristo. A graça dele, é ele que nos garante a salvação, e é por causa disso que nós vamos ficar em pé nesse instante, e através dos cânticos espirituais vamos louvar o nome desse bendito Deus, maravilhoso Senhor,
que nos guarda, que nos salva e que nos persevera na salvação. Os meus problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Oh, 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 minha lista é em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. É tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que Ele não precisa de joelhos dobrados para Ele ser Senhor, porque Ele é independente de qualquer pessoa venha se render a Ele ou não. Ele já é e sempre foi. Só que a palavra diz que um dia nós veremos toda a nação se prostrando diante desse Deus. Nós somos muito privilegiados, porque nós já temos esse entendimento de que Ele é Senhor, de que Ele é Rei, que Ele é o Rei dos Reis e que o Rei dos Reis está aqui nessa noite. Então nós só temos uma atitude: adorar a esse Rei. E por isso nós cantamos que o nosso coração tem dono, o nosso coração pertence a Ele. Então nessa hora vamos declarar isso: nosso coração pertence a Jesus, aquele a quem toda língua um dia confessará e todo joelho se dobrará, declarando que Ele é Senhor. Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu.
só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha ao teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar o teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, em teus braços, sentir teu calor, em teus braços, sentir teu calor. Ó Senhor, estamos aqui, Pai, nessa noite, declarando que Tu és Senhor, Pai, que Tu és o dono do nosso coração, Pai. Por isso nós Te louvamos, Senhor, por isso engrandecemos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. E os nossos joelhos, Senhor, se dobram, a nossa língua confessa, Senhor, que Tu és Senhor. Por isso Te louvamos, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Oh, Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Só a igreja. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Amém, Deus. Como é bom caminhar nessa luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono
das preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Ele é dono das fontes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Você pode sentar, querido, para a glória de Deus. Eu queria que continuassem o Robson e o Metal e o Bruninho tocando bem baixinho essa canção. Eu queria orar com você nessa noite. Eu não estou vendo aqui o Carlos e a Alessandra. Eles estão aí, o Carlos e a Alessandra. Fui fazer uma visita essa semana e fiquei tão impactado do que Deus faz. Eu queria orar por vidas e pessoas aqui nessa noite. Eu queria que eles pudessem dividir com a igreja. Me deram autorização e eu quis assim trazer esse testemunho, porque às vezes a gente só ouve essas coisas na televisão, né? Às vezes eu escuto assim: não, eu gosto muito da igreja, mas lá é muito fria, lá a igreja é fria, lá a igreja não tem poder, lá Deus não cura, a gente não ouve falar de milagre. E aí, como dizem por aí, eu sou observo. E a gente vai caminhando. Se tantos testemunhos fossem dados aqui, só que nós temos uma teologia, nós temos uma visão, que o culto é para glorificar o nome de Jesus Cristo e não ficar valorizando experiências que Ele faz. Mas com isso não nos impede muitas vezes de compartilhar o que Deus está fazendo. Eu fiquei tão feliz. O Carlos é uma pessoa conhecida da igreja, que durante muitos anos se afastou do Evangelho. Eu creio que você, como eu, não acredita em coincidência. Pensa, Marcos, quem estava falando? Carlos, o Marcos. E ele ficou muitos anos longe do Evangelho. E o pastor José de Jesus tem uma história tão bonita na história dessa família. Chegou a fazer o curso para o batismo com o pastor Josué, mas situações o levaram para longe. Sua esposa se converteu, começou a caminhar com Jesus, a vida acontecendo, e eles acabaram se afastando. Deus usou muito a vida do Kleber. Louva a Deus pelo testemunho da irmã Kelly Batista. Eu fiquei tão feliz de ouvir como Deus usou esses irmãos. O Marcos falava algumas vezes de Kleber sair de madrugada de pijama, taxista que corre atrás, na frente, para o sustento da sua família, deixava tudo para ir lá orar, ministrar. Fiquei tão impactado. E esse afastamento por causa do seu trabalho, Marcos adquiriu, passou a viver a síndrome do pânico. 8 anos dentro de casa, irmãos, sem sair de casa. Sabe o que é 8 anos? São 8 anos. Dizia ele para mim que estava dentro de uma roupa de moletom, toucas e luvas, e ele se escondia talvez do mundo. E por várias vezes nessa situação, o irmão Kleber esteve ali de madrugada, apoiando, orando, tanta gente. E eles sumiram, afastados do Evangelho. Mas em fevereiro deste ano, eles tomaram uma decisão, juntos: nós precisamos voltar para a igreja. E em março eles começaram de volta, devagarinho, a caminhar conosco, frequentar os cultos. Aí eu te pergunto, irmãos, é à toa? Onde está o seu irmão? Quero louvar a Deus pela vida dos intercessores. Queridos, esse homem chegou aqui 8 anos com síndrome do pânico, e pude visitá-lo esta semana e ouvir da vida dele, do testemunho dele, que outros irmãos compartilham. Foi curado por Deus e para a glória de Deus. Foi a Angra, foi visitar uma propriedade lá da família que não ia há anos. Ele está redescobrindo a vida.
Então às vezes você ouve isso na televisão, né? Parece que isso acontece. Deus faz, querido, e tem feito muitas vezes no nosso meio. Deus tem feito. Então às vezes eu compartilhei com ele, né? O testemunho para mim, ele alcança 3 objetivos. Em primeiro lugar, ele glorifica a Deus. Em segundo lugar, ele fortifica a fé dos irmãos. E em terceiro lugar, ele envergonha o diabo. E quando o testemunho tem essa proposta de ser cristocêntrico, para que a glória seja de Cristo, ele sempre tem o seu espaço no culto, dessa maneira. Então, eu queria orar por você, eu queria orar com você. Eu não sei pelo que você está atravessando, eu não sei se chega a esse momento, a essa situação, mas eu creio que o mesmo Deus que tocou tantas pessoas na Bíblia, que tocou na vida do Marcos, que tem tocado em várias vidas, em várias situações, Ele pode tocar você nesta noite. Se você crê, se você tem fé e quer buscar o Senhor nesta noite, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui à frente como um gesto de humildade, de oração, de comunidade, de intercessão. Sai do seu lugar, se coloque aqui à frente. Eu gostaria de orar com você. Esse testemunho é só realmente tem uma intenção de trazer glória para Deus, mas edificar também a sua fé. Poxa, eu quero crer nisso, eu quero crer. Ele está vivendo um processo, a gente sabe que é um processo, mas sair de casa como ele estava, há uma ação sobrenatural de Deus, e nós estamos encaminhando que ele agora dê continuidade ao que Deus está fazendo. Eu louvo a Deus porque Ele tem agido no nosso meio. Se você crê que Deus pode agir na sua vida, não sei qual a área, vem aqui à frente. Eu queria orar com e por você. Vamos orar também pelo pastor Gesiel. Ele está em Minas Gerais desde sábado pela manhã, pregando numa conferência numa igreja em Muriaé, no estado de Minas Gerais, e vai retornar amanhã pela manhã. Vamos orar. Pai querido, não é pelo muito falar, não é pelo gritar, não é pelo se emocionar, porque nós não vamos mudar o Senhor, nós não vamos com cenas e emocionalismos conseguir reverter ou retirar algo de suas mãos. É apelando à nossa razão, é apelando à inteligência que temos a partir do Teu Santo Espírito, que nos enxerga, nos faz enxergar as Sagradas Escrituras, que muitas vezes, emocionados, nos achegamos à Tua presença para Te clamar por um pedido de oração, por uma família, por alguém. Quero, Deus, em nome de Jesus, apresentar a vida do Antônio, sogro da irmã Simone, que vive um tempo de metástase do seu câncer. Um senhor de idade, entra no hospital, sai do hospital, vai para o hospital, volta para casa. Hoje já esteve internado, voltou para casa agora no final da tarde. Senhor, em nome de Jesus Cristo, por amor a esta vida, crendo na misericórdia do Senhor, nós Te pedimos a cura dele nesta noite. O Senhor é um Deus que pode fazer. Nós Te agradecemos porque o Senhor tocou a vida do Marcos. Aprove ao Senhor nos dar essa experiência tão bonita de poder conviver com esse milagre. E assim como o Senhor fez nas Sagradas Escrituras, assim como o Senhor tem feito nas vidas na atualidade, eu Te peço por esses irmãos, por esses poucos irmãos que vieram aqui à frente, com um passo de fé para dizer ao Senhor que creem que o Senhor pode fazer o milagre, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode trazer de volta. Ó Espírito Santo, nós amamos o Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo quando nós não temos cuidado com o que é do Senhor. Muito obrigado pelo Teu poder manifestado na cruz de Jesus Cristo. Tantos enfermos da Tua igreja, tantas dificuldades que as famílias estão vivendo nesse tempo de crise. Ó Pai, que a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia continue se renovando toda manhã, fortalecendo cada família, cada ser, cada pessoa, cada crente, cada amigo que celebra conosco aos domingos a oportunidade de viver em fé uma vida transformada pelo Senhor Jesus. Toca essas pessoas, que eles voltem aos seus lugares, crendo que o Senhor operou em favor deles nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Pode voltar para o seu lugar.
Que Deus possa te abençoar com aquilo que você realmente deseja da parte do Senhor, sendo esta a vontade dEle. Queridos, nós estamos também no mês da família, e eu queria incentivar você a continuar o seu devocional e o seu projeto de edificação da igreja, da sua família, perdão. Foi muito abençoador acompanhar durante a semana algumas famílias que foram até o final, né? Muitos eu creio que fizeram, mas não postaram as fotos, e estão aí acompanhando o devocional. Quantos testemunhos assim abençoadores do que Deus está fazendo no seio da família, na comunhão familiar. Eu queria incentivar você a não deixar de levar para casa o seu boletim e preencher. Eu dei uma esticadinha no pescoço aqui, pela manhã, contando com o meu, nós só temos 2 da primeira semana. Então, se você esqueceu de trazer neste domingo, não tem problema. Se você começou a fazer depois, bote aqui na cestinha, e nós queremos então escrever um comentário sobre o livro de Provérbios juntos com a igreja, produzir conteúdo. Isso tem sido desafiador, irmãos, isso tem sido uma bênção. Eu conversava com o pastor Gesiel sobre a oportunidade de ter esse desafio diário na nossa casa. Isso nos impede até, nos ajuda no nosso relacionamento, porque você sabe que naquela hora X do dia, você vai sentar à mesa com a sua esposa, você vai estar com seus filhos, e brigado não dá para fazer devocional, brigado não dá para orar, muitas vezes, ou a gente se conserta, ou a gente se resolve, e isso passa a ser pedagógico. Tem sido um tempo de ter que respirar mais, pensar mais, aguardar mais um pouquinho, e você vê alguns conflitos que iriam acontecer, não acontecendo. Então quero incentivar, não fique para trás não. E pastor, eu esqueci, não fiz, mas sua semana ficou corrida. Bote em dia, sem culpa, sem medo, sem ganância. Tem sido uma grande bênção poder participar desse devocional. Mês da família, nós estamos incentivando que as famílias, o mês seja da família. Muitas vezes nós temos as oportunidades de trabalhar na igreja, de fazer, eu vou falar sobre isso na mensagem hoje à noite, tantas oportunidades de crescimento louváveis, sempre as teremos, mas este ano, este mês, nós estamos pensando na sua família e na comunhão que a sua família precisa desenvolver espiritualmente falando, que vai dar consequência em outras áreas. Amém, queridos? E se envolva por isso, ore por isso nesse instante. E eu queria pedir mais uma vez, poxa, pastor chato, toda hora orando, desculpa, mas eu queria que você orasse agora com alguém, pelo devocional, pelo mês da família da igreja, porque reunir família, irmão, para orar junto, reunir família, para ler a palavra, para dobrar o joelho, para separar tempo, são a estratégia de Satanás, que as estratégias de Satanás levantam para impedir isso, é grande demais. Congresso de família, irmãos, às vezes, dependendo do preletor, lota. Semana da família, dependendo do preletor, muitas vezes, lota. Quem aqui não gosta de ouvir um bom preletor? Se nós trouxéssemos aqui Cláudio Duarte, talvez, cada um tem, né? Muitos irmãos gostam dele, lota. Trouxéssemos aqui um grande cantor, um João Alexandre da vida, alguém que ainda consegue cantar teologia, para ouvir João Alexandre e depois a mensagem do Cláudio Duarte, num congresso da família, a igreja. Sim ou não, irmãos? Eu pergunto, como vai a sala da sua casa? O mês da família, esse ano, é para valorizar o encontro com a sua família, com a sua casa. Pastor, a gente já faz isso todo dia, ótimo. Então faça o livro de Provérbios e nos incentive com as fotos, porque isso é agradável, é muito legal você ver o Facebook sendo usado com coisas positivas, é tão bom. Então eu queria que você orasse, ore nesse instante, interceda pelo mês da família, ore para que Deus nos dê força para vencer, às vezes, o comodismo e estarmos em família. Isso é muito importante. Você pode orar ao som do teclado ou do piano? Eu gostaria que nós orássemos pelo mês da família, orássemos por essa estratégia que eu tenho certeza que veio para abençoar as famílias da igreja. E logo após, o pastor José de Jesus vai estar encerrando esse momento com uma oração ao microfone.
Ó Senhor, eis aqui o teu povo reunido para adoração ao teu santo nome. Agora, quando nós intercedemos por nossas famílias, quando nós intercedemos por este projeto de fazer com que todas as famílias unidas na unidade do teu Santo Espírito, todas elas vivam em paz, dentro da família e contigo, que é o mais importante. Ajuda-nos a viver assim. Perdoa-nos se não temos feito desta forma. Perdoa-nos se temos falado algo desagradável ao teu coração. Perdoa-nos se temos pensado algo contrário à tua vontade. Ajuda-nos na santificação. Ajuda-nos na pureza de vida. Ajuda-nos a que sejamos exemplo para aqueles que ainda não te conhecem. Que as pessoas vejam em nós pessoas diferentes, pessoas que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, que o obedecem. Ajuda-nos a ser assim. Que a nossa família seja uma família unida. Que a nossa família transmita as boas novas de salvação a todos aqueles que necessitam ouvir. Toma a nossa igreja em tuas mãos, toma o nosso pastor em tuas mãos e ajuda-nos aqui, todos nós, unidos, façamos a nossa parte para que se concretize este projeto, este plano de unir todas as famílias em volta do Senhor. Que em todas as casas haja paz, haja esperança, mas principalmente haja mudança de vida e que todos nós sejamos um no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Pela manhã ouvimos uma mãe, uma missionária falando sobre o PEP, esse projeto de pré-alfabetização escolar que ajuda as crianças das comunidades pelo mundo afora a chegarem já pré-alfabetizadas na escola. Nós temos a grande alegria, um projeto de missões mundiais, nós temos a alegria deste mês, está sendo inaugurado de maneira pioneira, tão bonito. Tive uma reunião aqui com os pastores de missões nacionais, para parcerias e estudos sobre parcerias do trabalho na prevenção e também no combate à drogadição. E lembro do irmão Cristiano, que é líder dos embaixadores do Rei no Brasil, pelo menos até esse mês, falando sobre a ideia de quando que as crianças, os meninos de ruas viciados em crack seriam assistidos e teriam também um acolhimento. E a junta olhou assim, poxa, nós estamos aprendendo, e eles foram realmente assim, fazendo algumas reuniões, e esta semana está sendo inaugurada a primeira Cristolândia, que vai alcançar meninos viciados em crack, viciados em droga, porque essa é uma realidade. Irmãos, esse é um projeto da igreja, da nossa igreja. Como disse semana passada, nós estamos sendo representados lá no Nepal, como batistas brasileiros, quando cooperamos com as convenções, com as nossas agências. Podemos fazer inúmeras críticas, podemos discordar de muitos trabalhos, mas há muita coisa séria sendo feita, e nós estamos lá, sendo representados com recursos, com pessoas, e os batistas no Brasil, os batistas do mundo estão dando uma resposta à tragédia no Nepal, através do acolhimento, através da restauração, o envio de pessoas, junto, claro, com outras agências humanitárias, religiosas ou não. Essa é uma grande alegria. Nós precisamos brilhar desta maneira. Por isso que nós todo mês contribuímos com os dízimos e com as ofertas. Assim a gente pode repassar para essas organizações, naquilo que nos compete, assumimos a mão de obra, fazemos suar a camisa e exercemos o nosso papel. Então, enquanto cantamos essa bela canção, que eu acho que é o hino preferido da minha mãe, hino 476, Brilha no meio do teu viver, nós vamos cantar essa canção, esse hino tão bonito, tão sugestivo,
para a nossa vida, e eu espero que a gente possa realmente fazer a diferença em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa sociedade. Enquanto cantamos, se você assim veio preparado, tiver alegria para fazer, você vai ficar de pé e vai colocar aqui ou a sua oferta, o seu dízimo no gasofilácio, ou então você pode colocar nesse cestinho a contribuição para o nosso comentário do livro de Provérbios sobre família. Vamos ficar em pé e vamos cantar Brilho Celeste, 476, por cristão. Irmando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com alegria sigo cantando, dando louvores, indo pros céus. Sombras da roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com alegria sigo cantando, canto louvores, indo pros céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com alegria sigo cantando, canto louvores, indo pros céus. Alegria de participar da tua obra, de maneira que os nossos recursos compartilhados podem multiplicar ações de bem na vida de outras pessoas, especialmente o melhor bem que nós podemos compartilhar, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, porque isso é uma alegria no nosso coração. Continua, Deus, abençoando a vida financeira da tua igreja, abençoando a vida financeira das famílias da tua igreja, que neste ano, nesses próximos anos, talvez, viveremos dias difíceis economicamente falando, mas nós somos um povo que depende do Senhor e veremos do Senhor toda sorte de provisão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Você pode sentar. Quero pedir a você que abra a Bíblia em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Não coloca o slide não, tá, João? Segura o slide aí para mim. Não coloca não. Daqui a pouco... Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. Quero pensar mais uma vez sobre família nesta noite. Não ajunteis para vós tesouros na terra, Mateus 6,19, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo,
Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam, nem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por estar ansioso, pode acrescentar um côvado à sua altura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou como que nos havemos de vestir, pois todas estas coisas os gentios procuram. Você sabe que gentio para nós são os não crentes, os não cristãos, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Vamos repetir o verso 33 todos juntos, bem conhecido? Mas não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos pensando na possibilidade de aprendermos como podemos frutificar esse ano e podemos frutificar como família. Que tipo de frutos nós podemos dar? Fomos vocacionados para multiplicar, para servir, para amar, para entregar, para nos multiplicar. Jesus nos convida, nos vocacionou para que nós dessemos frutos. Isso aí está muito tranquilo para nós. E como família, podemos pensar nessas possibilidades? Sim ou não? Como multiplicar, como frutificar como família. Eu queria pensar com vocês em algumas coisas que talvez eu vá um pouco na contramão do que geralmente as pessoas dizem acerca de um assunto que eu julgo ser muito importante. O mundo talvez nunca foi tão competitivo como os dias atuais. Nós nunca fomos tão exigentes como nos dizem que nós podemos chamar de hoje. Há cada vez mais uma necessidade de aprimorarmos as nossas habilidades. E isso é uma grande verdade. E quem não caminhar por essa direção vai ficar cada vez mais para trás. É necessário sim avançar, crescer, estudar, se aperfeiçoar. A vida não está fácil para ninguém. Não dá para ficar na melodia do Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Nós precisamos de um planejamento. Sua empresa tem uma visão, sua empresa tem uma missão. A nossa igreja está tentando construir a nós. E a sua família? Qual o projeto da sua família? Em que você está envolvido? Quais são os sonhos? O que tem sido escrito? O que estamos perseguindo como família? Sobre essas questões, cada vez mais nós precisamos nos perguntar e talvez aperfeiçoar a nossa maneira de ser família, que ainda talvez é muito amadora, como talvez o mundo profissional era há pouco tempo atrás, e hoje há uma necessidade de um aperfeiçoamento, de uma capacidade de crescimento que quem não acompanhar, como disse já, vai ficar para trás. Nossas famílias precisam de um planejamento. Quantos concordam com isso? Levanta a mão. Levanta, que nós vamos pedir uma... Amém. Nós precisamos, irmãos. E olhando para a educação, para a filosofia da educação, eu gosto muito dos autores que dizem que o planejamento para um plano de curso, para uma escola, para um plano de um currículo para uma aula. Nós temos as nossas professoras aqui que precisam planejar a sua aula.
nós sabemos que o plano de curso precisa ser sempre, planejamento, ele precisa ser fechado ou aberto? Aberto. Aí do professor que determina na época das férias o que vai fazer na primeira aula com a turma. Você não sabe como aquela turma vai reagir àquele comportamento, à experiência de se encontrar, de encontrar com você. É impressionante, nós precisamos ter a capacidade de mudarmos. E eu acho que hoje, planejamento, nós devemos executar, planejar, checar e reavaliar quase que todo dia, porque estamos vivendo mais num mundo em que a física e a matemática nos governam. Somos hoje governados, como dizem por aí os eruditos sobre a sociedade, pela biologia. Nós somos um organismo vivo, temos essa compreensão hoje. As coisas mudam drasticamente, pessoas mudam drasticamente. Hoje é uma pessoa, a outra é amanhã. Aquilo que nós somos influenciados gera em nós comportamentos diferentes, que vão gerar famílias diferentes. Nós mudamos. Os nossos planejamentos precisam ser reavaliados a todo instante, porque a sociedade está mudando, para que a gente possa cumprir com o propósito pelo qual nós somos chamados. E a sua família dentro disso tudo? Como nós vamos viver? Eu fico impressionado com a capacidade de pessoas terem condições, por foco, por serem mais talvez perseverantes, de delinear aquilo que nós conhecemos como prioridade. Não tem como planejar, não tem como sonhar, não tem como crescer, não tem como desenvolver, e aqui em qualquer área que você possa falar, você possa pensar, sem o estabelecimento daquilo que nós chamamos de prioridades. Prioridades. Para um bom planejamento, seja em qualquer âmbito, existem várias necessidades que precisam estar sendo atendidas, mas qual é a nossa prioridade? Quais são as prioridades? E elencar prioridades e desenvolver prioridades parece algo fácil, mas não é, especialmente no ambiente onde parece que tudo é prioridade. Bem, vamos planejar a nossa ideia de família. E quais são as nossas prioridades? Bem, financeira, saúde, finanças, saúde. O que é prioridade? Qual a prioridade das prioridades? Então nós vamos começar a discutir quais são as prioridades para a nossa vida. E é sobre isso que eu estava raciocinando, sobre isso que eu estava orando, sobre isso que eu estava pensando, e fui confrontado mais uma vez por esse texto, como diz Jerry Key. Nós precisamos sempre dar muita atenção aos textos muito conhecidos. Sempre repito isso aqui na igreja, porque se os textos são muito conhecidos, é porque Deus tem alguma coisa com esses textos. E às vezes eu gosto de voltar a textos muito conhecidos e dar algumas luzes a esse texto. E eu fui confrontado sobre a ideia de repensar com você, ou pensar com você nessa noite, como família cristã, quais são nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? O que nós priorizamos? Porque aquilo que nós priorizamos, nós podemos chamar em outro momento de um planejamento que vai dar base para chamarmos de valores. As estruturas que as nossas famílias estão inseridas, elas vão ser consequência daquilo que nós valorizamos, ou seja, consequência daquilo que nós priorizamos. O que é prioridade para a sua família? Quais são as prioridades para a sua família? E talvez aqui eu vou propor algo diferente daquilo que geralmente talvez me foi ensinado, nos foi ensinado. Vamos lá, quando nós pensamos em prioridade, qual a prioridade do cristão? Para a vida de um crente, para a vida de uma família cristã, quais são as nossas prioridades? E nós começamos esse planejamento sempre numa verticalidade. Nós observamos de cima para baixo. E o que vem em primeiro lugar, irmãos, na vida de um crente? O que tem sempre em primeiro lugar? O que nós costumeiramente dizemos uns aos outros? O que está em primeiro lugar na nossa vida? O que geralmente nós dizemos que está em primeiro lugar, quem é? Deus. Então, Deus. E em segundo lugar, quem está em segundo lugar na nossa lista de prioridades? Fala mais alto, que é bonito de ouvir isso. Isso. E em terceiro lugar, se nós somos crentes, aí que vem a igreja. E depois o trabalho. E aí a gente arruma
um termo que pode generalizar outros, o resto, o lazer, e aí a gente vai elencando a nossa lista de prioridades numa questão vertical, como se nós precisássemos cumprir com 1 para chegar no 2 e depois no 3, no 4. É bem verdade que a impressão que temos é que nem desta maneira isso acontece. É bem verdade que para alguns a família está em primeiro lugar e depois Deus, e depois a igreja e depois o trabalho. É bem verdade que muitas vezes o trabalho parece estar em primeiro lugar e depois a igreja e depois a família e lá no finalzinho Deus. São momentos. Queridos, eu queria pensar com você numa proposta muito simples, bem clara pelo texto, que nós temos uma prioridade, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está claro isso. Jesus vem nos orientando sobre não nos preocuparmos com coisas que geralmente procuram aqueles que não têm a prioridade do reino de Deus, para dizer, olha, com isso que eles estão priorizando, não se preocupem. Com aquilo que o mundo tem como primeiro na sua vida, segundo, não se preocupem, deixa isso comigo, que enquanto você me prioriza, eu priorizo na sua vida essas coisas. Mas busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, chamando mais uma pergunta a isso, porque chegar até aqui, eu acho que todo mundo vai. O problema, irmãos, é a pergunta: o que seria buscar o reino de Deus? Eu não vou nem falar de justiça, vou falar só sobre o reino de Deus. O que seria buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Aí que a coisa fica mais difícil. O que seria uma família que tem como lista de prioridade? Bem, nossa família, em primeiro lugar, não precisa ficar preocupada com o acúmulo de riqueza, não precisa ficar preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Jesus traz um problema para nós, né? Porque você quer descobrir se você é pecador, é só ler o último versículo, que basta a cada dia o seu mal, um dia eu vou chegar lá. Não, amanhã a gente não. É difícil viver isso. Agora, se na nossa família, pelo menos uma família cristã, a gente parte do princípio que deveria ser assim, o reino de Deus está em primeiro lugar, isso está fácil. Agora, o que seria, irmãos? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, num tempo onde você precisa trabalhar, viver em família, ser igreja e buscar o reino. Como então nós teremos essa lista de prioridades? Como eu vou então levar a minha família a cumprir com essa missão de botar o reino de Deus lá em casa em primeiro lugar? O que seria isso? Nós estamos, na teoria a gente podia aqui ficar, cada um compartilhar uma ideia, mas na prática, que eu acho que define. E aí, irmãos, eu ousei, de maneira muito tosca, por não conhecer e não ter as ferramentas próprias para isso, a compartilhar com você uma ideia a partir de um gráfico que vai na contramão desse planejamento vertical, aonde eu tenho 1, 2 e 3, e pensar na ideia de vencermos essas coisas, esse pensamento ainda muito platônico, essa ideia muito grega ainda de separar as coisas, e tentar olhar para algo mais integral, mais junto, mais comunitário, tentar não mais separar vida secular e vida espiritual, tentar não mais, irmãos, separar profano, sagrado. Nós podemos fazer de qualquer experiência religiosa profana e chamar aquilo de sagrado, e podemos ter aquilo que para muitos é profano, quem sabe, trazer sacralidade. Nós partimos de um princípio familiar e começamos a separar as coisas, porque essa teologia clássica que está ali por detrás da nossa fé, dos nossos
livros convencionais, muitas vezes, nos ajuda a pensar nessas questões, e a prática disso, irmãos, às vezes é culpa, medo, às vezes dá aquele peso nas costas, porque nós achamos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, muitas vezes é deixar o trabalho, a família e a igreja soltas dentro de um propósito ou separadas por uma ideia e um conceito. E eu trago então para os irmãos nessa noite, de maneira tão simples e objetiva, para que a sua família tenha tranquilidade de poder pensar, e talvez eu seja muito ousado aqui nessa noite em dizer isso assim, chega a minha perna a tremer, mas talvez como Deus pode estar esperando da gente, que a gente possa viver essa ideia. Coloca para mim, João, essa imagem da mesa das prioridades, a mesa da sua vida. Como vai a sua vida? Eu não sei se a gente pode apagar a luz ali, por favor, João, lá em cima. E eu pensei, irmãos, e penso muito diferente sobre a lista de prioridades. Penso diferente quando nós temos que pensar um planejamento. Quando algo está em primeiro lugar, necessariamente não quer dizer que a outra parte está em segundo lugar. Quando vejo Deus convidando o seu povo a buscá-lo em primeiro lugar, eu vejo essa ideia como se fosse uma mesa de 4 pés. E depois eu fiquei pensando, será que todas as mesas têm 4 pés? Eu fui pesquisar, não, tem mesas que tem 1. Fiquei preocupado de mostrar aqui e o pessoal depois ficar brincando comigo lá embaixo. Mas está aqui, irmãos, aqui está a mesa da sua vida. É sobre isso, irmãos. É a partir disso que eu queria levar a minha família. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É então se apresentar aqui segunda-feira com a sua carta de demissão da igreja, do trabalho, perdão, à igreja. Pastor Maurício está aqui, ó. Pedi demissão, porque Deus falou que eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e eu quero saber o que eu faço. É isso? Então botar Deus em primeiro lugar é abandonar o seu trabalho. Buscar Deus em primeiro lugar é abandonar a sua família, é deixar os seus para trás. Que evangelho é esse? Que mensagem é essa que muitas vezes entope os templos e esvazia as casas? Entope os prédios eclesiásticos, mas esvazia o buraco, esvazia os relacionamentos dentro do lar. Que projeto missionário é esse que não valoriza a integração da família? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Acredito eu, irmãos, que esses 4 pés, eles resumem muito bem a nossa vida. E aqui eu pensei no nosso planejamento diário. Eu pensei na nossa estrutura familiar. Deus em todos os momentos da nossa vida. Você tem um compromisso, eu espero, com a sua igreja. Você tem um compromisso com a sua família. E você tem que trabalhar, coordenar essa lista de prioridades para quem é um crente sincero, para quem está querendo obedecer a Deus. Não é fácil. Na prática, não é fácil. Eu fiquei imaginando, irmãos, e fico pensando que quando Deus, aí os textos são os mais variados, para que a gente repouse sobre um equilíbrio e não fique se culpando e se cobrando aquilo que Deus não te culpa e não te cobra. Se tem algo que eu acredito é na liberdade. Eu sou livre em Jesus Cristo. E eu não devo mais me tornar a jugo de escravidão. Eu não aguento um evangelho, irmãos, de culpa. Eu não aguento um evangelho que a mensagem ela vem para aprisionar um coração dentro de uma visão mercadológica da fé. Eu queria sugerir com você
a possibilidade de você pensar em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, assim, a partir de uma mesa, aonde tudo sustenta uma vida integral, uma vida onde Deus é prioridade. Vamos, e aí, se alguém aí tiver consciência ou conhecimento gráfico, quiser me ajudar nisso, a gente podia criar aqui slides em movimento. Eu faria um primeiro movimento, não existe ali na mesa. Como é que se dá isso, pastor? Irmãos, Deus está em primeiro lugar na nossa vida, sim ou não? Olhando para aquele planejamento que eu falei no início, vertical, estamos sempre falando que Deus está em primeiro lugar. Mas o que é botar Deus em primeiro lugar? Tem hora, irmãos, que o peso de colocar Deus em primeiro lugar vai estar nessa haste, nessa perna da família. Imagine peso sobre essa mesa. Imagine livros sobre essa mesa, pedras sobre essa mesa, para ilustrar isso. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Um exemplo aqui pessoal e contemporâneo hoje. Bruna veio ao culto pela manhã com o nariz escorrendo, fica febril e não fica, vai e não volta, estamos acompanhando, ministrando, de olho. Até algumas irmãs repararam isso. Hoje à noite, está frio. Não, nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Então tem que ir para a igreja, mesmo com a minha filha com febre. Eu estou buscando Deus em primeiro lugar, cuidando da minha família. Afinal de contas, irmãos, nós temos tantas responsabilidades sobre isso na Bíblia. Os maridos, nós temos que amar as esposas como? Nessa hora a gente fala assim, né? Nessa hora, como Jesus amou a igreja. E isso tem que... é sério. Irmãos, isso é muito sério. Então quer dizer que buscar Deus em primeiro lugar é frequentar um culto, mesmo que isso traga um grande problema para a sua família? Tem horas, irmãos, que a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa família, ela vai estar dividida em alguns pesos. O que é buscar Deus em primeiro lugar? É ter compromisso com a sua família. Sobre os pastores requer algo muito especial. Isso só é dito aos pastores, não é dito aos diáconos, não é dito para o ministério de louvor, não é dito para os músicos, não é dito para os mestres, para os apóstolos. Para os pastores é dito o seguinte: se ele não consegue governar bem a sua própria casa, como vai pastorear a igreja de Deus? Paulo escrevendo para Timóteo. Acabou. É Bíblia, não é opinião do pastor. Então, valorizar a família dentro do ministério pastoral é priorizar Deus. Por isso que quando você entra no meu gabinete tem uma foto lá, meu primeiro ministério. Porque se a minha família me perder, vai ser uma tragédia. Mas se a Igreja Batista do Tauá me perder, na segunda-feira pode ter um outro pastor aqui. Os pastores dessa igreja podiam ser pastores daqui tranquilamente. E eu tenho visto alguns colegas, por causa da pressão financeira, por causa da pressão ministerial, de críticas às vezes absurdas, priorizando a igreja e não a família. E aí a igreja se torna na vida do filho um fardo. Mas isso é para os pastores. Queridos, muitas vezes priorizar a família, priorizar como família Deus em primeiro lugar, o peso vai recorrer sobre o trabalho. Como nós podemos fazer diferença nesse país trabalhando? Você já foi bem ou mal atendido muitas vezes? Nós precisamos nesse tempo, irmãos, aonde o mundo exige de todos nós competência, como cristãos, temos que trabalhar pela excelência. Como nós poderíamos inseridos no mercado de trabalho? Como eu louvo a Deus pelo tempo que eu ainda não tinha refletido sobre essas coisas,
e achava realmente que para ser pastor eu tinha que ter abandonado a minha profissão. Como eu podia ser bênção na vida de meninos e meninas com 15, 16 anos lá em Queimados. Eu não preciso ser presidente de igreja para cumprir com o chamado que eu tenho para Deus. Eu não preciso nem ser batista, pastor ordenado para cumprir com o chamado que Deus me deu. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, eu sou pastor. Você é missionário, você é missionária, pastor, pastora. O seu trabalho. Tem horas sobre a nossa vida que recai o peso da mesa nessa haste, nessa perna. Nós estamos priorizando Deus. Nós estamos priorizando Deus nesse momento, dentro de um planejamento, onde o nosso trabalho não é para acumular tesouro aqui no reino da terra. Não, mas é um tempo em que o trabalho precisa ser dedicado. Especialmente aos homens. Especialmente aos homens. Como é difícil a gente estar sem trabalho, irmãos. Como é que eu vou dizer para um crente que você não pode faltar ao culto, com tantas demissões no Brasil acontecendo? E para cada demissão de um emprego formal, são 4 demissões no emprego informal. Sabe, irmãos, o dia que nós conseguimos integrar a vida no trabalho com o reino de Deus, aquilo que a gente julga ser projeto de Deus na nossa vida, nossa família vai de maneira equilibrada. Já sentou numa mesa em que há uma perna que você precisa botar, qual é o nome que a gente põe no... Isso. É calço ou cálcio? Isso. Você põe ali. Por quê? Quando tem um desfalque... O que foi, irmãos, que eu falei agora? Ou que eu não falei? A mesa, ela está desequilibrada, está faltando um pedacinho. Você sempre tem alguém que levanta, peraí, aí pega um papelzinho, dobra. Por quê? Faltou equilíbrio. Se nós não trabalharmos muito bem esses pilares, aonde isso pode nos ajudar em buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, muitas vezes nossa vida vai ficar assim. Quantos crentes estão esquecendo do compromisso com a igreja? O reino de Deus, ele tem uma agência. E qual é a agência do reino de Deus? A igreja. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja tem, irmãos, um legado. E eu sempre assim resistia muito a esses testemunhos, né? E eu resisto em alguns momentos. Mas, porque quando eu fui para a igreja, quando eu cheguei na igreja... Não, você não chegou na igreja, você chegou em Jesus, né? Tudo bem, aí você fica querendo consertar a pessoa teologicamente. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Contra a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Quando eu sou igreja, não é institucional não. Quando eu sou corpo de Cristo, quando eu priorizo o reino de Deus, igreja, tem tempo na nossa vida que tem que ficar enfurnado na igreja sim. É o tempo que Deus te separou, é o tempo de viver aquele pilar, de sair aqui de manhã, não que aqui é a igreja, mas da onde saem os trabalhos, os projetos. É aonde nesse momento, realmente um dia Deus chegou e falou assim, separa aí a educação, eu não quero você preocupado aqui em ter que fazer plano de aula, da aula de educação física, eu quero que você esteja liberado para estar lá no cemitério se precisar, na visita se precisar, assim, assim, assim. É o momento de você viver para a igreja, é o momento de você ter um compromisso com a sua igreja local, viver para o reino de Deus. Ter o reino de Deus e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, passa também pela igreja. Com o compromisso que nós temos de honrar aquilo que nós assumimos juntos para fazer em nome do reino. Porque às vezes a teologia do reino de Deus, em viver a vida buscando o reino de Deus em primeiro lugar, está levando os crentes para longe da igreja, como se fosse possível. Como se isso fosse possível. Mas quando isso não está bem equacionado, quando isso não está bem calçado, eu posso começar a viver essas perguntas que muitos fazem para te segurar naquele culto, para te trazer de volta à corrente. Irmãos, às vezes é tempo de você passar no concurso sim.
Às vezes é o tempo da sua vida que você está buscando Deus em primeiro lugar, porque a situação está difícil na sua casa, e Jesus ensinou você que você tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, e você tinha sonhos pessoais, e você está abrindo de sonhos pessoais, de dons e talentos. Você, não, eu vou ter que passar nesse concurso para sustentar a minha família, porque isso é buscar Deus em primeiro lugar, então não dá para ir na igreja. Outra coisa, irmãos, é negociar. Eu ouvi uma palavra essa semana da irmã Glória no culto de oração pela manhã, que foi uma benção. O outro lado é quando nós negligenciamos, e o domingo passou assim, uma opção. Contudo, irmãos, eu tenho essa consciência livre de poder cultuar em João capítulo 4, não mais num lugar de pedra. Nós temos um compromisso. Eu não abro mão do meu domingo. Dificilmente, até às vezes de férias, eu estou lá de férias, precisa bater o domingo, aquele vazio, aquela coisa estranha. Aí você vai na praia de manhã, domingo, você fica meio assim e tal. No início era assim, mas agora mais não. Mas à noite tem que correr para um culto, se reunir com a igreja. A gente sente falta. Por qualquer coisa hoje nós negligenciamos a presença numa célula, a presença numa EBD, o envolvimento no ministério. E às vezes o discurso por detrás é que eu estou envolvido com o reino. Sabe, queridos, a sua família não pode ficar para trás. E aí eu temo muito, mas muito, irmãos. E em nome de Jesus, o sucesso ministerial de um pastor, de uma igreja, de uma denominação, de um ministério, não pode valer o fracasso das famílias. Eu fico muito preocupado com muita gente que ainda acha que o projeto de igreja é ter culto todo dia e toda semana. Algumas faixas etárias precisam ser atendidas. Por exemplo, nossos adolescentes, o pastor Gesiel pede para lembrar que recomeçou na sexta-feira passada uma oportunidade que a igreja viveu aqui há alguns anos, que foi o Clube Bíblico na terça-feira, para uma faixa etária. Agora para os adolescentes, toda sexta-feira, 8 horas da noite, a oficina Team tem agora uma nova dinâmica. O salão aqui embaixo é decorado, tem os latões, eles estão fazendo o projeto. Como é que a gente passa a semana toda na igreja, irmãos? Sabe como é que a gente passa a semana toda na igreja? É deixando a esposa em casa sozinha. E aí a gente fica, pastor, como é que você busca? Isso muitas vezes muda. Segunda-feira é minha folga, mas se você me ligar e precisar de uma visita, eu não vou dizer para você, porque pastor não tem horário de trabalho. Ou tem horário de trabalho? Pastor, são 2 horas da manhã, tem como o senhor me visitar? Ô querido, não dá, porque a igreja não paga hora extra. Então você aguarda até 8 horas da manhã, que aí a partir das 8 eu passo lá, bato o cartão e vou. É assim, irmãos? Não é assim. Então, tem hora que segunda-feira era o dia da minha esposa, era a noite da minha esposa, mas aconteceu um problema, tem uma necessidade. 2 meses atrás, há 1 mês atrás, eu fiz visitas segundas-feiras, porque as pessoas estavam precisando, e eu tenho um compromisso de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E em algum momento, minha família vai ficar sacrificada, o meu trabalho vai ficar sacrificado, a igreja vai ficar sacrificada, porque o reino de Deus está em primeiro lugar, em algum momento. E como nós lá em casa temos que priorizar o reino de Deus e atender as pessoas, discipular as vidas, isso é prioridade? Minha esposa, não, amor, vai, eu entendo, você só pode segunda, eu só posso segunda. Espero que não vire uma rotina, mas nós estamos abertos. E muitas vezes nós sacrificamos. Você já parou para pensar, irmãos, quantas horas os meus filhos ficam sem a minha presença? Como você fica sem a sua presença? Você que trabalha, que sai cedo de casa, quantos pais aqui têm essa experiência de acordar de manhã e os filhos estão dormindo, dá um beijinho, vai para o trabalho. Quando volta, o filho já está dormindo. É um vazio. Aí chega sexta-feira, você pega a sua família e vai passear. Mais do que desejável. Eu incentivo você a fazer isso. E eu? E eu? Dá para viajar final de semana? Amor, trabalhei tanto sexta-feira, vamos dar uma volta? Quero passar tempo com as crianças.
Irmãos, tem horas que a gente sacrifica a família, tem horas que a gente sacrifica o trabalho, tem horas que a gente sacrifica a igreja, porque Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Porque o reino de Deus é prioridade. Agora, se a gente não mesclar com equilíbrio esses 4 pilares da nossa vida, não tem como. Se você não quiser, se você quiser deixar a vida te levar, você não vai viver nenhum tipo de tensão sobre isso. Quem não está preocupado com crescimento, com avanço, não se frustra com problema entre horário de trabalho e tempo para a família, tempo para a igreja. Quem não está preocupado com isso? Quem não tem nada para fazer, tem o tempo todinho do mundo. Quando eu digo, irmãos, que nós temos um problema de voluntariado, é porque as pessoas estão literalmente trabalhando. Não são todos, mas a maioria. Aí, pastor, às vezes já ouvi assim: pastor, sabe qual é o problema? É que tu passa lá numa igreja tal, segunda-feira de manhã está aberta, à tarde também, tem sempre alguém de terno e gravata lá, tem sempre um pastor lá, são 4, 5 obreiros, segunda, terça, quarta. Eu falei: como é que esse povo come? Pergunta se eles não estão recebendo para fazer isso. Nós somos comissionados. Dar fruto e frutificar em família é frutificar no seu trabalho, é frutificar com a sua família, é frutificar para a igreja do Senhor, para o reino de Deus. O que está em primeiro lugar na sua família? Será que o reino de Deus é uma prioridade para você? Ou a gente está sacrificando coisas que não deveriam ser sacrificadas? O que está em prioridade na sua vida? Será que você pode dizer como família? Será que você pode olhar para o seu orçamento e falar assim: nossa família prioriza Deus, prioriza o reino de Deus? Será que você pode olhar para o compromisso que você tem com a sua igreja e dizer: não, nossa família prioriza o Senhor? Será que você tem condições de olhar para o seu trabalho, para o profissional que você é? Irmão, não pode ter crente trabalhando só esperando, sabe aquele... O cara ia bater a estaca assim, mas bateu o horário, ele solta a estaca e vai embora. Acabou o horário de trabalho. Esse profissional não vai a lugar nenhum. E esse profissional não serve o reino de Deus. Os profissionais de excelência, médicos de excelência, psicólogos de excelência, profissionais liberais de excelência, políticos de excelência, pastores, doutores, seja o que for. Irmãos, vamos parar de separar as coisas. A nossa vida precisa priorizar como um todo o reino de Deus. Isso requer muitas vezes sacrifícios. Glória falava pela manhã sobre a ideia do renúncio, da renúncia. Que tipo de renúncia a sua família faz? Hoje nós somos um povo que não pensa mais em renúncia. Não pensa. Nosso ambulatório voltou a funcionar. O nosso dentista voltou a funcionar. Quero fazer um apelo aos dentistas da igreja. Tem espaço para você atuar. Aos médicos da igreja, quero fazer um apelo. Hoje nós só temos a doutora Mariana atendendo, no horário que ela pode, para fazer um apelo a você, a sacrificar, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a renunciar um pouquinho. Se a gente não consegue renunciar nem a ideia de um domingo, quanto mais renunciar um prazer, uma alegria? O evangelho de Deus é o evangelho da renúncia, que você deve morrer para si mesmo, para viver para Jesus. O que está em primeiro lugar? Sua família tem dado frutos? Você que é psicólogo, nós temos aqui tantos psicólogos atendendo na igreja. Por que você não pode procurar a irmã Vera, a irmã Ana, para se vocacionar uma horinha, um atendimento por semana? Ela vai te dar toda a orientação. Nós podemos fazer tantas coisas pela igreja, através do trabalho e pela sua família. O meu desejo nesta noite é que esta mensagem gere no coração das famílias uma vontade irresistível de priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. Que o reino de Deus seja prioridade na sua vida. Mas pastor, ele vai cuidar. Faz isso com as aves dos céus e com os lírios do campo. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer imensamente
porque o Senhor é um Deus bondoso e tem um projeto de restauração, tem um projeto de bênção para a humanidade. O Senhor tem um projeto de lutar contra aquilo que o pecado causou. O pecado destruiu o nosso planeta, o pecado destruiu o ser humano, os céus e a terra, e o Senhor está reconstruindo. E o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos chamou. Somos igreja, somos família do Senhor. Ó Deus, não há muitas vezes sentido, porque às vezes não há verdade na nossa canção. Quando cantamos aos domingos, não reflete o que vivemos durante a semana. Ó Deus, o Teu reino precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Mas isso não significa deixarmos de dar bom testemunho como mordomos do serviço que o Senhor nos deu, como excelentes profissionais. Isso não significa deixarmos a nossa família para trás. Isso não significa deixar a igreja para trás, a missão do Senhor. Nos ajude, Deus, a deixar um pouco essa separação da vida e termos a vida como uma unidade integrada, onde socialmente nós temos a nossa responsabilidade, fisicamente nós temos a nossa responsabilidade, espiritualmente nós temos a nossa responsabilidade. Nos ajuda, Deus, a realmente descansarmos no Senhor. Muito difícil olhar para o texto de Mateus capítulo 6 e não nos sentirmos pecadores. É difícil, porque a gente não consegue na verdade viver isso, é entregar o amanhã tão somente ao Senhor. Nós não dormimos, nós acordamos muitas vezes, nós perdemos o sono, nós ficamos ansiosos, porque a gente não busca o Teu reino em primeiro lugar. Então a gente está envolvido com outras coisas. Como nós não estamos nos envolvendo e dando tempo, o tempo necessário de qualidade, um tempo de consciência de que aquilo que nós estamos fazendo é para a Tua glória, por isso cumprimos com a Tua missão, ficamos preocupados com a primeira parte do texto lido. Estamos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, e somos igualados por Teu Filho nesta palavra aos gentios, a um povo que não era do Senhor. Ó Deus, que o nosso acúmulo seja para a mordomia, que a nossa conquista possa abarcar outras pessoas, que o nosso crescimento gere o crescimento de outras pessoas, para que a nossa família viva o propósito de buscar o Teu reino em primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor, com humildade, sem prepotência, dobrarmos o nosso joelho, olharmos para a nossa agenda e revermos a nossa prioridade, as nossas prioridades, para que o Teu reino, para que a Tua família, a nossa família, para que a Tua igreja e o nosso trabalho caminhem juntos, para que o mundo diga que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, dê a todos uma semana de bênção na Tua presença, de alegria em família, que o devocional e que os conselhos do livro de Provérbios possam nos incentivar a ser uma família realmente que dá frutos para a Tua glória. Guarda a Tua igreja, traga-nos, Pai, de volta às células essa semana, aos encontros, aos ensaios, ao culto de oração na quarta-feira, aos projetos do final de semana e do início da outra semana. Que em tudo o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ao som do piano, do teclado, nós estamos encerrados com uma oração silenciosa. Você pode orar e após o teclado deixar esse momento.